Boa tarde, irmão e irmã. Eu sou Mariano Soutis. Começamos mais um Bíblia e Misticismo. Todo domingo aqui, né? Eu faço meu programa, minha reflexão bíblica. Nossa, né? Reflexão bíblica, nossa leitura e pensamentos, né? Hoje baseado em livros de história. Eu tô com um livro de história da Bíblia aqui, né? A gente vai trabalhar uma situação ah, da Arca da Aliança e dos Dez Mandamentos. Algumas versões diferentes da história, né? Dessa situação. A Arca da Aliança é interessante lá em Êxodo 37. Deixa eu ver se é 37 ou 27. Né? Tem lá em Êxodo, né? Vamos pegar 36, 37. 37 é 6, se eu não me engano. Ó, é uma descrição dos querubim, né? Fez também um propiciatório de ouro puro, de 2 cúbitos e meio era o seu comprimento, e de 1 cúbito e meio sua largura. Fez 2 querubins de ouro batido os fez nas duas extremidades. Então é Deus ordenando fazer uma imagem, né? A gente tem aquela situação de não fazer imagens, mas aqui Deus ordena fazer essas estátuas, esses 2 querubins. Querubim eu já falei em outros programas que é uma espécie de boi, né? Querubim e tudo mais. Porém, aqui, pessoal, se você pegar uma leitura aqui que eu estou fazendo da história bíblica, né? Na verdade, a original era com duas deusas mate. A deusa mate é bem essa. É parecido com esse querubim, né? Uma mulher com asas. É a deusa da justiça, né? Da verdade, lá para quem não conhece ali, os deuses egípcios, né? Então, ali a situação foi feita essa arca da aliança, né? Essa caixa, para guardar ali a lei, né? Os rolos, né? Da lei, que é os textos e as próprias pedras também, né? As duas pedras daí foi feito em chapas de madeira. E ali tem essa situação desses 2 querubins, que não eram querubim, eram duas mulheres, só como estava atrás do véu, né? As pessoas olhavam a silhueta, achavam que eram anjos, outro ser, né? Com asas. Seres fantásticos na mitologia, tanto judaica como e no mundo inteiro, né? Tem esses anjos, arcanjos e outros seres ali, né? Serafins e outros, né? O que tinha também dos rolos, né? Os textos, os mandamentos a gente vai falar depois. Mas tinha um tal de livro dos justos, esse livro que se perdeu. Esse livro teria as gerações, tudo bem relatado, era um grande trabalho arqueológico, né? Ali do Moshe, ou de Moisés, né? Com Arão também. Então a gente vê um trabalho muito extenso ali, muito interessante, só que isso foi perdido, né? Ficou mais em alguma tradição, e a gente tem a Bíblia, tem o Êxodo, tem o Pentateuco, né? A Torá, e essas situações de textos também. Um texto importante, ou vários rolos de textos eram da Miriam, né? Ninguém fala da Miriam aí como inspirada aí nesses textos, mas ela que teve a situação do monoteísmo, talvez primeiro, né? E é pouco comentada, segundo esse livro de história da Bíblia que eu estou vendo aqui, né? Então, do Smith, né? O autor é Smith. Então tem essa situação toda aí que é muito mudada depois, né? Fica só como Moshe, né? Moisés como legislador, como líder ali também no Êxodo, né? Libertação da escravidão do Egito, aquela coisa toda. Mas, que também era egípcio, né, o Moisés, segundo esse livro, era o Tutmés III, né, ele era o Tutmés, irmão de outro Tutmés, né, meio irmão, pra falar a verdade, tem parte judeu e parte egípcio, né, e, então ele conhecia tudo ali da questão do Egito, né, e não seria estranho ele colocar essas 2 querubins, né, na verdade, duas deusas egípcias, a deusa Mate, né, que tem as 42 leis, que aí a gente pode ver os 10 mandamentos muito semelhantes, só que lá são leis descritas de uma outra forma, né? Lá você está se arrependendo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Você se arrepende daí. Nos 10 mandamentos está proibindo fazer, né? Só a diferença aí, né? Mas as leis são mais ou menos as mesmas. Não roubar, não mentir, né? Os 10 mandamentos lá do Êxodo 20, né? Então a questão da Arca da Aliança, ou melhor, a nave da Aliança, né, que foi mudado o nome para Arca depois. A Arca é meio estranho, né? Porque a Arca a gente vê a de Noé, né? Mesmo nome, a Arca, que Arca, um navio, né? Tem gente que diz que não é navio, que nem o Maimonides, né? E outra arca que tem aquela que foi colocada Moisés lá no nascimento, né? Então de Moisés tem aquela situação
específica. A gente não sei se falou do vídeo passado que as outras crianças afundaram, né, numa dessas lendas e Moisés flutuou. Né? Então não é só a questão dele estar no Rio Nilo, também tinha a situação dos outros bebês não terem sobrevivido ali, que também estavam nessas tais de arcas ali, né, cestos, ou chama. A gente já falou que é de papiro, né, feito de papiro. Né? Então na tradição em aramaico tem, né, tradução Targum, né, fala que é papiro. Né? Então, várias situações aí da Bíblia, né, pessoal, de traduções, de textos bem interessantes. Claro que a nível místico isso pouco nada interessa, interessa mais a situação do que a gente reflete aqui, né? E para a Bíblia também, a Bíblia está escrita, não tem o que mudar, né? Mas é interessante que a gente pode refletir sobre o que talvez fosse original, né? E aí, claro, as duas tradições, eloísta e javista, foram pesando, né? A situação e foi feito um texto aí, o Moshe, no caso Moisés, fez. 10 mandamentos, Êxodo 20, né? Na verdade são 9, né? Porque o 20 já não conta. 21, né? Daí eu sou Jeová, teu Deus, né? Ó, não farás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses, né? Não farás de imagem, não tomarás teu nome de Jeová. Lembra o dia do sábado, né? O Shabá, né? Que é sexta noite e sábado. Honrarás o pai e a mãe, né? Não matarás. Aí que vem a situação, né? Esse não adulterarás já tá lá do cobiçar a mulher do próximo aqui, ó. Né, já está no outro mandamento. Então eu não tinha esse não adulterarás. Na verdade, o não adulterarás é para não adulterar os mandamentos. Né? Essa é outra situação ali. Ó, não adulterarás os mandamentos do Senhor teu Deus, porque assim fazendo, nenhum refúgio na terra te servirá de abrigo. Né? Então, a original tinha aí 9 mandamentos, e esse adultério entrou depois, porque já estava na cobiçar a mulher do próximo. Né? Adultério 2 vezes, para quê? Né? Então, aí foi uma situação. E é sábado, né, pessoal, guardar, e não domingo. Né? Então, no mandamento, o Shabá continua. Então, desses mandamentos também, né? Leis que estão lá no Hammurabi, né? Muito antes, existem outros povos, então são leis originais, né? E a gente vê o Mate também, né? Que a gente falou. As leis egípcias já tinham esses códigos de não matar, não roubar, não cobiçar coisas do próximo. Outras leis a mais, como não fazer feitiçaria, magia negra, e outras situações a mais aí. Né? Outras leis relacionadas a animais. O Levítico e o Deuteronômio tem várias leis, né, pessoal? Né? Que daí a gente tem a lei, né? A Torá mesmo, né? Mas essas principais, né? Que são aí 9, não 10. Ficou 10 porque é uma simbologia muito grande até para Cabala, né? Deus também fez a criação em 10 pronunciamentos, né? 10 ordens. Então esse 10 está sempre se repetindo na Torá, na Bíblia, na tradição judaico-cristã, mística e também, claro, nos livros religiosos isso acaba refletindo essa sabedoria, né? Eles não vão mudar. Né? Claro que os 10 mandamentos tem uma alteraçãozinha ali na católica, às vezes, né? Se você pegar uma outra Bíblia, tem outras situações aí que aparecem, mas com detalhes, né? Domingo, guardar as festas, né? Guardar festas é problema que os judeus também tinham guarda de festas e, né, festas religiosas. A gente tem lá o Sukkot, né, as cabanas ou o tabernáculo, que né, o pessoal fala, e outras festas aí. Páscoa, Pessah, né? Pessa que seja. Então, várias situações, pessoal, na Bíblia estão aí, né? Ah, o Moisés, né? Moisés é uma história que vai dar um vídeo separado, né? Esse Totmés III, segundo esse livro aqui, ele teve várias estratégias, né, para sair lá do Egito. Não é bem aquilo que também está muito nos nossos textos, né? E ele tinha esse meio-irmão, né, que é Sefaró, que esse Sefaró daí acabou, se não me engano, morrendo, né? A morte das crianças também foi estranha, né, das pragas lá, aquelas as pragas do Egito, e várias situações que a gente fala num vídeo separado, né? A versão real talvez seja diferente do que a gente tem na Bíblia, que parece um pouco ingênua, né? Então, está lá, né? Não tem nenhum mistério, está no texto. Usou de comportas, teve também fenômenos naturais, né, que acabaram colaborando nessa saída do Egito, né? Então a situação do Mar Vermelho e tal foi uma situação um pouco que ficou mais lendária e mitológica depois, mas ocorreu o fato, é real, mas foi de outra forma, né? E usou de comportas, jogou, né? Abriu lá a situação, os egípcios acabaram morrendo, né?
e tempo depois descobertos e tudo mais, mas tem uma outra história que daí Moisés voltou, né? Depois disso já não é colocado na Bíblia, né? Então ele volta para o Egito e tal. Né? Então, situações que o Tutmés III, Moisés. Moisés, a gente já falou o nome, né, pessoal? É Totmoses, né? Totmoses tiraram o Tot, né? Que seria o deus egípcio. Né? E ele ficou daí só Moses, só Moshe, Moisés, né? As traduções. Né? Que seria o encontrado nas águas ali, né? Submerso, sei lá. Então é nessa situação ali, não submerso. Então essas palavras estão ali, né? E daí tem outros, tem o Arão participando, tem a Miriam, que a gente já falou com grande participação, né? Que a gente não tem isso muito na Bíblia, né? A Miriam parece que fica um papel meio secundário, como as mulheres acabam tendo, né? No texto sagrado, às vezes. Pela tradição da época, claro. Hoje a gente está vendo num outro mundo, né? Talvez no mundo deles não teria muita importância. Os deuses e tudo mais, a gente vê lá em Reis, Crônicas, que os judeus tinham muita coisa, né? A tal da idolatria. E na época, claro. E judeus também é um termo complicado, hebreus, né? Porque ali tem esses outros termos antes, né? São outras tribos e tudo, então era mais uma condição, não era um povo. Era uma condição de hebreu e aquelas pessoas tinham aquela condição de não ter, né? Estilo cigano hoje, não tem propriedades, não tem local para ficar, não tem, né? Acabam sendo nômades, né? Então é isso aí, pessoal. Claro, tem muita mais coisa, né, nessa discussão da Bíblia. Claro que isso a nível místico pouco importa. A gente vai se interessar, por exemplo, que mistérios estão nisso aí. Qual que é a gnose que está nesses ensinamentos, né? A parte histórica que é mais para a gente refletir o que pode ser que ocorreu e não ocorreu. E o autor falou que uma coisa ocorreu, ele colocou esse egípcio aí, Totmés III, né? Que também não sei se é verdade ou mentira, mas é interessante, né? Coloca mais na realidade, né? A situação, né? E outras situações aí que tem, né? Que depois eu falo mais sobre a situação dos mandamentos. Aqui no livro tem alguns detalhes deles a mais, né? Claro que o Moshe tinha uma outra intenção, porque ficou mais sacerdotal e tal, né? E daí da contradição, por exemplo, não matar e você mata em guerra. Tem várias coisas que depois dão uns problemas aí, né? Mas é interessante vocês compararem com a Bíblia, sempre esses textos, né? Históricos, apócrifos, né, fazer uma leitura um pouco mais hermenêutica, ou, né, fazer uma interpretação um pouco melhor do texto, e não simplesmente achar ali ele. E o problema é esse, as pessoas ficam só presas na Bíblia, né, só a escritura, aí fica complicado. Aqui a gente sabe que tem aí uma arqueologia bíblica para ajudar, tem situações da tradição, né, a própria Igreja Católica deve ter muito material no magistério, então a gente tem que fazer esses estudos aí para aprender mais, né, não ficar só preso na situação estrita Bíblia, né? Que senão fica um pouco complicado entender. Os que carregavam a Arca da Aliança usavam solidel na cabeça, né? O kipá, né? Então essas situações são muito complexas, né? E depois de ver porquê e tal, mas são coisas que começaram a aparecer. E essa arca, claro, né, pessoal, foi venerada ou adorada no começo. Então as pessoas ficaram vários dias, né, quando teve a Arca da Aliança, rondando ali, né, o templo e tudo mais, o arca em si, né? O templo ainda não tinha. Né, então isso aí é muito complexo, daí tiveram que fazer esse véu e acabaram colocando só para os sacerdotes mesmo, né? Que senão ia virar uma idolatria da própria arca. Ainda mais com essas imagens da deusa mata em cima, né? Então as pessoas aí, ou querubins, né? Que nem tá aqui na nossa versão. Claro, querubim deve ser anjo em forma de criança, então tem uma simbologia também, né? Mas a gente vê nessas reproduções por aí que não é muito bem assim, né? O querubim tá meio confuso aí nessas reproduções. E, e aí vai outras discussões, né, pessoal? Tá bom, essa foi mais um programa nosso, né? Estejam com Deus, nosso Senhor Yahu, com nosso Senhor Jesus, Yeshua e com o Espírito Santo Har Hakadosh. Até o próximo Bíblia e Misticismo.